Demi Lovato fez uma aparição nas redes sociais após anunciar um novo single e anunciar um comeback e tudo mais, e logo as teorias em volta dela e Britney Spears começaram a surgir. Olá, habitantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. E hoje eu vou falar sobre Britney Spears e o que o nome Britney Spears ainda causa dentro de toda a indústria e de toda a internet. Vamos então à situação da Demi Lovato para depois eu ir linkando com as outras coisas que têm acontecido recentemente. Então a Demi Lovato, depois de um hiato, onde ela foi se tratar de muitas coisas, tudo mais, eu não sei o que, ela então está apresentando um novo single, vai voltar a gravar conteúdo e áudios, eu não sei o que, tal. Enfim, vai voltar com a carreira musical e voltar a produzir, fazer shows e adjacências. Até aqui, ok, muito feliz. Ela é uma cantora que teve um começo muito bom, depois teve um momento muito conturbado, e aí agora, depois de toda uma fase de recuperação, aparentemente ela tá voltando muito melhor e muito mais madura, vamos assim dizer. Até aqui a gente tá todo mundo feliz. Só que começou então a surgir as teorias da conspiração em volta de que ela publicou algumas fotos e surgiram alguns conteúdos dela na internet associados a frases de Britney Spears, de músicas. Então teve um momento de Break the Ice, de Gimme More, de Till the World Ends, até acho que coreografia de alguma coisa que ela publicou. Associada a Britney Spears. A gente sabe que a Demi é muito fã e gosta muito da Britney desde lá de trás. Inclusive, foi o primeiro show que a Demi foi quando ela era adolescente. Enfim, existe uma conexão muito forte entre as duas, então até aí não é nada demais. A questão e o ponto que a gente está levantando aqui é que o nome Britney Spears tem surgido nos últimos um mês e meio, dois, de uma maneira muito absurda na internet. É como se de repente o mundo girasse em torno de Britney Spears novamente. Vamos a contextos maiores. O nome Britney Spears começou a voltar à mídia associado aos rumores de VMA. Ou seja, a premiação que acontece normalmente em setembro começou então os burburinhos de que a Britney iria fazer uma aparição no red carpet do VMA e dar lá o seu ar da graça e iria no evento. Só que esse rumor ele já é muito batido, já todo mundo sabe que é só fofoca para associar o nome Britney Spears ao VMA, uma vez que a premiação do VMA já não é mais aquela premiação tão glamourosa, com tanta audiência, igual lá na época de 2009, 2010 até 2015, 16 era. Porque o VMA, ele teve muitas polêmicas de lá pra cá, né? Muitas questões de gente que deveria ter ganhado o prêmio e não ganhou, questões de racismo, misoginia, nananãs. Então, assim, o VMA tem um momento muito obscuro, uma coisa muito pesada, uma coisa muito negativa, que fez com que o evento perdesse muita credibilidade, muita audiência, e já muita gente questiona a veracidade e a importância do VMA para a indústria da música. Então, esse rumor da Britney ir lá no VMA para dar o ar da graça já é um rumor velho, desde quando ela começou a se afastar da música lá atrás, por conta do início da conservatório e tudo mais, que vem se perdurando já durante todos esses anos. O porém, que o negócio começou a ficar cada vez maior, é que diziam as más línguas na internet que este ano quem vai supostamente ganhar o Video Vanguard Award, que é um prêmio que vem associado ao nome de Michael Jackson, falando sobre uma pessoa que tem os videoclipes muito importantes e que tem uma videografia muito bem construída nos últimos anos, seria Miley Cyrus. Até aqui, ok, a Miley ganhar um prêmio. Só que, como que a Miley é uma pessoa que tem uma inspiração muito forte de Britney, e a Britney sempre foi muito carinhosa com ela, disseram que a Britney iria entregar, então, este prêmio.
E não bastasse isso, a Britney publicou uma foto da Miley bem jovem no seu Instagram. Então a internet foi a loucura por conta desse boato que meio que estava sendo confirmado pela própria Britney ao postar uma foto na internet. Nas suas redes sociais, meio que comprovando e corroborando para todo esse rumor em volta de que ela iria então entregar o Vanguard Award para Miley Cyrus. Até aqui a gente já começou a surtar e começou o negócio ficar meio que já nebuloso. O próximo passo foi. E começou um rumor de que alguém entrou em contato com a equipe do VMA para fazer uma grande apresentação de mais ou menos uns 10 minutos, como uma novidade, alguma coisa muito grandiosa no VMA. E quando se fala de apresentações no VMA, ou é quem vai ganhar o prêmio do ano, ou, ou o cantor mais importante, ou quem está fazendo algum lançamento, alguma coisa muito forte. Ou seja, teria de estar associado a alguém que tenha um certo nome muito grande na mídia para conseguir fazer 10 minutos de apresentação no VMA. Então começaram todos os boatos dizendo que, já que a Britney iria estar lá entregando o prêmio para Miley, que seria a Britney que iria fazer então a apresentação de 10 minutos. Por que que isso foi meio que corroborado? Os nomes que estavam sendo cotados, que seria a Beyoncé, Lady Gaga, a Mayara, a Taylor e mais, acho que a Rihanna, se eu não me engano, começaram a ser descartados por conta de a Lady Gaga vai ter um show no mesmo dia. A Beyoncé tá terminando agora a turnê, então não faria sentido ela já anunciar o terceiro ato, né, dessa era dela e começar então já com essa grande apresentação. A Mayara, por conta que a Mayara tem uma certa desavença com o VMA, por nunca ter ganhado muitos prêmios e tal, tem ali meio que um ranço e não faria muito sentido. A Taylor, porque a Taylor nunca cogitou ou comentou alguma coisa que iria lançar algum álbum já agora, e que iria lançar esse álbum, inclusive, no mês do VMA. As informações que começaram a surgir, que ela iria lançar o, o, o Reputation, gente, desculpa, deu um branco no cérebro, que iria sair mais pro final do ano. Ou seja, começou-se a descartar a Rihanna porque ela vai estar quase parindo já o terceiro filho. Então, assim, rodou, rodou, rodou e caiu de novo em Britney Spears. Não bastasse isso, surgiu um segundo rumor no meio disso de que um artista iria fazer um grande lançamento no mesmo mês do VMA ou até no mesmo dia. Ou seja, alguém iria fazer um lançamento de um álbum, alguém que estava, entre aspas, afastado da mídia e queria aproveitar o VMA para fazer então esse lançamento. Voltou-se então de novo para Britney Spears. Apesar de que este boato ele ficou meio balançado, porque na mesma semana a Madonna publicou fotos com o Stuart Price, por conta das gravações do suposto Confession Parte 2. Ou seja, ela iria então ser a pessoa que iria lançar um álbum este ano, mais ou menos naquela época. Então já meio que ok, talvez não fosse Britney, talvez fosse então Madonna. Só que a Madonna, ela não deu uma data de lançamento, ela não deu uma perspectiva de nada. Normalmente a Madonna é muito metódica, quando ela vai lançar algum álbum, ela já começa a movimentar a questão de identidade de marca, de cores e publicações e tudo mais, meio que com uma certa antecedência. E se o álbum fosse lançado agora em setembro, ela não iria fazer isso de um dia para o outro, porque a gente já está praticamente em agosto. Ou seja, em menos de um mês, ela iria fazer um lançamento assim do nada? Não. Então caiu-se de novo de que seria a Britney Spears fazer esse grande lançamento.
Pois bem, já foram alguns rumores aqui. O outro rumor que começou a surgir foi de que o pessoal da equipe de produção daquele evento Todo Mundo no Rio, que tem no Rio de Janeiro, no Brasil, que supostamente entrou em contato com a Britney para então fazer uma parceria e um convite para ela fazer o show ano que vem no Rio de Janeiro, em Copacabana, como teve anteriormente de Madonna e Lady Gaga. Ou seja, muitos rumores, muitas coisas. Teve uma cantora esses dias que saiu na internet ela fazendo uma apresentação num show e no meio do show ela cantando Gimme More. Saíram essas informações da Demi Lovato. Saíram outros cantores citando Britney Spears do nada. O nome Britney começou a girar de uma forma na internet muito forte, mas muito forte mesmo. Inclusive, quem citou Britney Spears também foi Justin, que saiu um boato atrelado a ele de que ele teria dito que ligou para Britney Spears num dos momentos que ele teve um leve surto este ano. Ou seja, o nome Britney Spears já tá há mais de 2 meses pipocando na internet novamente. Tá de novo tudo no ar. E aí a gente volta lá atrás em 2007, quando teve, inclusive, o lançamento do clipe de Piece of Me, que a própria Britney faz essa crítica à imprensa sobre todo mundo querer um pedaço de Britney. Todo mundo querer levar um pedacinho dela embora para casa. Ou seja, aquela febre, aquele desejo, aquela coisa associada a Britney Spears lá de 2007, parece que mais de 10 anos depois, quase 20 anos depois, está de volta. Ou seja, a internet, a imprensa está de novo lutando e a todo momento criando forças para levar o nome da Britney. Gente, teve esse ano boato que ela adotou uma criança, a Rolling Stones teve de lá desmentir. Teve um boato de que ela tava num estúdio de não sei quem. Saiu um vídeo dos fãs do Justin Timberlake na fila, esperando pro show, cantando Britney. Ou seja, Britney está everywhere. O nome de Britney Spears na internet tá num nível assim que eu tô ficando com medo. E aí, aonde eu quero chegar? Quando a gente fala que o nome de Britney Spears ele ainda é um dos nomes mais fortes da indústria e é um dos nomes mais fortes da mídia num todo, é por conta disso. A Britney, desde quando começou a sua carreira lá nos anos 2000, lá no começo dos anos 2000, ela sempre movimentou muitos tabloides, sempre movimentou muitas capas de revistas, muitos comerciais, muitas coisas associadas ao nome dela. As fotos de Britney Spears custavam milhões pelos paparazzis. Teve gente que ganhou muito dinheiro vendendo foto dela, porque qualquer foto dela, o mais íntima que fosse, o mais inesperado que fosse, custavam milhões de dólares. E aparentemente, tudo isso está de volta na mídia. Não sei se por bem ou se por mal, não sei se de fato existe alguma coisa que está acontecendo e as pessoas não estão comentando, mas simplesmente esses rumores estão se espalhando. Só que não faz muito sentido. Por quê? A Britney passou por um longo tempo em conservatória, numa prisão domiciliar, onde ela sofreu diversos abusos da família, dos pais e afins, aonde ela não tinha direito a nada, aonde ela simplesmente vivia dopada de remédio por conta de que ela tinha de ser controlada. O ponto é que, depois que ela saiu da conservatória, que tem mais ou menos uns 3 anos para 4, ela tem vivido um momento muito de liberdade, de viajar, de fazer fotos sozinha, de dançar, de cantar, de estar com os filhos, de aproveitar tudo aquilo que foi proibido dela. Ou seja, ela está no momento de reviver esses anos todos perdidos. E não faz muito sentido uma pessoa que ficou mais de 10 anos presa
em 4 anos, ela já querer voltar a tudo aquilo que um dia lhe causou mal. Porque a própria Britney disse que o que ela mais amava na vida foi o que lhe causou mais dor, que foi a música. Porque a Britney sempre amou cantar. Tem vídeos da Britney desde criança cantando. Desde a época das competições da Disney, lá de trás, de festivais ou não sei o quê. A Britney muito novinha cantando. Ela sempre viveu música, respirou música. E a música foi o que levou ela ao abismo, no sentido de que foi por conta da música que a família dela fez de tudo para destruir a Britney. A Britney foi quebrada em diversos pedaços e refeita de acordo com os moldes do que a família queria. Ou seja, a gente está falando de uma pessoa que simplesmente tá agora aproveitando esse sufoco todo que ela passou. E na minha concepção de fã que acompanha Britney desde lá de trás, eu acho muito improvável ela voltar agora, do nada, a aparecer em VMA, a fazer shows, isso, aquilo, outro, de uma forma assim muito repentina. Eu acredito que se Britney fosse fazer alguma coisa, ela iria fazer algo mais organizado e muito menor. Ela não iria já chegar metendo os dois pés no peito, estourando de novo, tudo de novo, num VMA da vida ou num evento lá no Brasil igual o de Copacabana, que, gente, desculpa, mas se o da Lady Gaga deu mais de 2 milhões de pessoas, se a Britney anunciasse uma volta num show em Copacabana de graça no Brasil, gente, dava uns 5 milhões no mínimo. Assim, brincando, porque ia sair gente da casa do caralho pra ir pro Brasil pra assistir Britney. Porque o medo de não ter mais shows depois iria ser muito iminente. O medo de ser o último, de ser o fim, de ser o encerramento de carreira, tipo, voltar a fazer um mega show e depois falar tchau, seria muito forte. Então eu acredito que se ela fizesse um show desse, tipo, no Brasil, gente, iria explodir Copacabana. Iria virar uma coisa absurda, fora do controle humano. Porque iria brotar gente de tudo quanto é lugar do planeta para assistir Britney Spears no Brasil. E eu falo que ela não faria isso. Porque ela sabe, ela tem, por mais que ela esquece às vezes que ela é famosa, que ela é mais. Ela esquece que ela já foi aquela Britney Spears. Só que o nome dela é ainda muito forte. E ela tem gente em volta dela, tipo os filhos dela, que devem mostrar pra ela um pouco de tudo isso. Deve ter gente, amigos, alguém de assessoria que deve mostrar alguma coisa pra ela e falar: linda, olha tudo isso daqui. Sem você fazer nada, olha a quantidade de coisa que gira em torno de você. Então eu imagino que se ela fizesse um show desse no Brasil, gente, ia ser uma coisa estratosférica. E aí eu não sei se ela fosse fazer um comeback para a carreira musical, se ela faria já um comeback deste tamanho. Eu acredito que se ela fosse fazer um retorno, ela retornaria a algo menor, mais minimalista, algo mais tentando ela controlar as coisas, para não parecer que ela tá vendida de novo a tudo aquilo. Uma coisa mais tipo ela e os filhos, talvez. Uma coisa mais tipo uma residência em algum lugar onde ela fizesse shows pequenos, mas com uma certa frequência, para conseguir, tipo, aos poucos, meio que ir se reacostumando à rotina de shows. Eu acredito que ela começaria de novo, mais um de novo, de uma forma muito mais simplória, para não fazer esse alvoroço de novo, porque, gente, imagina, ela tem, sei lá, mais de 10 anos quase. Vou pôr 2016, que foi a última apresentação dela no VMA, ou 2015. Se foi em 2000, se foi em 2015 são 10 anos. Se foi em 2016 são 9. São 9 anos que ela não faz um show, que ela não faz uma apresentação assim, grandiosa, uma coisa desse jeito. Porque os últimos shows que ela estava fazendo era na residência em Las Vegas, que eram shows pequenos, eram shows para poucas pessoas, porque o espaço não era um estádio.
Era um espaço pequeno, era um espaço que, sei lá, vou jogar exagerando 10.000 pessoas, acho que nem isso. Então, assim, fazer uma volta para uma coisa tão grande, eu acredito que não. Eu acredito que ela faria algo menor, mais controlado. Ela faria um retorno aos poucos, talvez lançar uma música, depois lançar um clipe, talvez fazer apresentação em algum programa de TV, uma coisa mais controlada, sabe? Um ambiente mais assim, onde ela possa, tipo, olha, eu vou até aqui, eu vou fazer até isto, eu consigo me limitar a este ambiente. Uma forma de também se proteger um pouco. Então, assim, a gente consegue perceber que, apesar de todos os anos de Britney estar afastada da grande mídia, não estar produzindo mais nada grandioso igual ela produzia e estava acostumada a produzir, ainda é um nome que movimenta. Ainda é um nome que faz com que a indústria se chacoalhe. E o VMA usa do nome da Britney há anos para levantar a audiência, porque ele sabe a quantidade de gente que acompanha Britney Spears, seja pessoas ou artistas, seja gente da pequena, média, grande mídia, todo mundo vai atrás de Britney. Então, assim, é muitas informações ao mesmo tempo, são muitas coisas rodando ao mesmo tempo, e é aquilo, eu não acredito que isso seja verdade. Eu acho que muito disso é só fofoca, é só movimentação da mídia, porque não tem assunto, porque não tem o quê? Porque o nome que mais vende ainda é Britney. E infelizmente, ou felizmente, ela tá no momento que é dela. E é um momento que eu não sei se vai acabar tão cedo. E é um momento que eu não sei se ela tá disposta a acabar tão cedo. Então, assim, fiz essa análise, fiz esse contexto todo para vocês perceberem um pouco sobre o que tá rolando, porque eu sei que algumas pessoas não acompanham tudo isso. Mas é uma forma também de eu, enquanto uma pessoa que acompanha a Britney há tantos anos, também pôr um pouco de opinião e mostrar sobre, além da importância do que ela tem, mas também começar a pontuar, será que vale a pena tudo isso? Será que ela vai fazer tudo isso mesmo? Será que as pessoas estão preparadas para este boom de Britney Spears de novo? Ou será que ela está preparada para tudo isso de novo? Eu não sei. Fica aqui os questionamentos. Então é isso, habitantes. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.